E abrimos o programa conversando com a minha amiga, ela que é professora, ela que é palestrante, escritora, a Cirlei Maciel, que vai falar para a gente da oratória. E a Cirlei tem uma matéria muito bacana aqui nessa revista, na revista Success, e vamos falar sobre o tema dessa revista, que ela está aqui, ó, na matéria, que é o tema da matéria diz o seguinte, a oratória é sinônimo de felicidade, Cirlei. Tudo bem contigo? Tudo bem, um prazer muito grande estar aqui. E oratória é sinônimo de felicidade? Não, claro que não. Não para você que está em casa, que morre de medo de falar em público, que treme quando vai participar de uma reunião ou levantar a mão para fazer uma pergunta em sala de aula. Não para você que tem verdadeiros taques de nervo antes de uma apresentação. Mas é possível, sim, ser feliz com a oratória. Então, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pela sua retórica, a pessoa que tem medo ou vergonha de falar em público, ela meio que acaba se travando, assim. E tem pessoas que têm verdadeiro pavor, né? De falar em público. Tem aquela festa, aquele casamento, chama uma pessoa, vem aqui dar um discurso, a pessoa vai lá e trava. Ou na sala de aula, ou coisa assim, né, Cirlei? Nas mesas de negociações, nas apresentações públicas, tem gente que tem vontade, tem desejo. E aí nós precisamos analisar as questões que vão de ordem emocional e as ordens físicas. Ok. Ordem emocional. Insegurança, nervosismo, ansiedade, geram o quê? Geram desconfortos fisiológicos. Tremedeira, taquicardia, sudorese, o famigerado branco. Então, o que acontece? Essas pessoas, na hora da apresentação, misturam tudo isso num balaio só. E aí a pessoa não sabe o que faz. Se ela cuida daquela sensação de que ela vai morrer ou se ela faz a apresentação. Então, o que nós precisamos ajudar essas pessoas? A compreender que esses dois fatores, ambos, são controláveis. São crenças limitantes? Quando gera ansiedade, tensão, nervosismo, tudo que gera a ansiedade, tensão, nervosismo, são pensamentos limitantes e crenças limitantes. Parece simples, né? Mas só falar. Então, uma pergunta, quantas vezes você de casa não foi, de repente, chamado para falar à frente? Lá na escola, na faculdade, lá na reunião dos pais, né? Já viu aquela reunião dos pais? Famigerados. Ou reunião do condomínio, de repente você é chamado, fulano e tal, vem aqui dar a sua opinião sobre devemos ou não devemos pintar o prédio, ou trocar a pastilha do prédio, e a pessoa tem que ir lá na frente, né, Cirlei? Pior, e aí? Pior é pego de surpresa. Você chega num evento, não estava pensando em ser chamado, e de repente alguém pronuncia teu nome e chama você para ir lá. O que você faz nesse momento? Primeiro, nós temos que ver que nós temos dois tipos de discursos. Os discursos de improviso, que é o maior tipo de discurso que a gente faz na vida. É quando a gente é abordado na rua, alguém faz uma pergunta, e aí você fica, não sabe como nem responder essa pessoa. Branco total. Branco total. Então, esses momentos em que você precisa atuar, usar a capacidade de improviso, as pessoas não têm treinamento para desenvolver essa capacidade do improviso. E muitas vezes são assuntos do cotidiano, assuntos que elas dominam. Sim. É muito importante frisar que você vai falar de improviso sempre de coisas que você já domina. Então, de improviso, na verdade, é só porque não sabia que ia falar. Mas os assuntos, os temas que você vai discorrer nesse momento, tem que ser de assuntos e temas que você já domina. Qualquer um está apto a falar em público, desde que? Desde que supere as suas crenças limitantes, e para isso você precisa desenvolver o seu autoconhecimento. A pessoa diz, mas Cirlei, eu tenho vergonha, eu fico vermelho, me dá sudorese. Eu chego lá na frente, me dá falta de ar. Esses tempos aí num concurso de beleza como jurado. E tem aquela pergunta, né? Simples assim, né? Que o apresentador fez para a moça lá. Por que você quer ser Miss?
Se imagine a mulher bonita, de maiô lá na frente, ela começou... E saiu chorando. E não voltou mais. E era uma moça bonita e perdeu. Ela perdeu para quem? Essa é uma coisa muito importante que você está trazendo aqui. Vale até como um recado de cuidado. Essa pessoa acabou de criar mais um bloqueio na vida dela em relação a falar em público. Por quê? Porque ela foi exposta a uma situação em que ela não estava preparada. Então, não é o problema falar em público e estar em público. O problema é não estarmos preparados para agir diante daquela situação. E se ela já tem um bloqueio muito importante, o que ocorreu? Esse bloqueio que já existia, agora foi reforçado. Ela agora tem esse gatilho, um trauma. Se antes ela tinha apenas vergonha e receio de se expor em público, agora ela tem um verdadeiro motivo para não mais falar em público. Quer dizer, tinha, né? Isso. Tinha, né? Tinha. Que tudo é tratável. Tudo é resolvido. Graças a Deus, tudo tem solução. Então, para evitar esses problemas em que um bloqueio pode se transformar em algo pior, e eu reforço muito isso nas minhas atividades, se não é para ajudar, não vamos atrapalhar. Ok. Qual é o beabá da oratória? Você faz um curso, você ministra um curso já há bastante tempo, com toda a maestria, né? Isso. Qual é o segredo para falar bem em público? Então, eu falei do autoconhecimento, saber seus limites e as suas potencialidades. Quando a gente fala em dificuldade de falar em público, a gente fica muito reforçar os medos, as dificuldades, os traumas, os bloqueios. E essa pessoa também tem qualidades, ela tem potencialidades. Então é importante começar a pensar nas dificuldades, mas também em valorizar e reconhecer as potencialidades. Tudo isso está dentro do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Na sequência, nós precisamos despertar, eu brinco nos cursos, o monstro que está dentro de nós, que é o monstro comunicador, aquele que tem vontade de falar, aquele que se prepara antes quando tem que enfrentar um desafio. Por exemplo, coisas simples, eu preciso hoje falar com o meu chefe sobre uma coisa que está acontecendo comigo e eu preciso falar com ele. Você fica como? Eu vou chegar para ele, eu vou falar assim, 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 tá tudo organizado dentro da cabeça. Quando chega na ação, no momento... Bagunça tudo. Bagunça tudo e dá aquele branco. Por que acontece isso? Porque não tem uma técnica de planejamento, estrutura e organização do discurso. E o engraçado é que nós falamos num discurso em público, mas você falou algo muito importante. Às vezes não precisa nem um discurso em público. Só um diálogo, muitas vezes, com o namorado, com a namorada. Tem que discutir um assunto mais sério com a esposa, né? Com o chefe. Né? Preciso pedir um assunto, não estou gostando de uma determinada situação. Chega lá... A pessoa vai se apequenar? Ela se sente inferiorizada. Porque se você organizou tudo, planejou tudo, sabe como fazer, chega na hora e não consegue, qual é a sensação que você tem? Só acontece comigo? Eu não consigo resolver o problema? Eu tenho uma limitação? Começa a colocar, aí as crenças limitantes começam a aparecer. Os pensamentos limitantes começam a aparecer. Tem curso de oratória? Tem curso de oratória. Aí a pessoa diz, mas Cirlei, eu já fiz tanto curso de oratória na minha vida e até agora estou... Qual é o diferencial do vosso curso, minha jovem? Então, o nosso diferencial é que nós não trabalhamos somente técnicas de oratória. Okay. Técnicas de oratória é muito simples. Você saber qual a postura correta, pegar o microfone, saber organizar o raciocínio. Isso tudo está aí, qualquer lugar você pode ter. O nosso grande diferencial é que nós trabalhamos as limitações, os bloqueios, destravamos isso. Por quê? Porque aí você está apto e preparado para enfrentar os problemas. As técnicas de oratória vêm como um recurso, que inclusive você pode adaptar, ajustar as suas necessidades e recriar. Você é co-criador do seu processo comunicacional. Então, as técnicas não podem engessar você. As técnicas têm que estar a serviço de algo que vem antes das técnicas, que é o seu poder de comunicação, a sua capacidade de reconhecer suas habilidades, suas competências e suas potencialidades. Ou seja, você precisa ter esse poder comunicacional desenvolvido. E o que nós fazemos através de técnicas de psicodrama, de PNL,
técnicas de coach, usamos técnicas de hipnose, nós usamos um cabedal de instrumentos para fazer você chegar nesse ponto que é crucial e que vai causar grande diferença na sua vida e no cuidado que você tem com a sua oratória. Até porque, Mário, oratória hoje em dia não é aquilo que a gente concebeu no passado. Oratória hoje faz parte de todo o mecanismo comunicacional que a gente exerce no trabalho, na vida social, na vida com os filhos, na vida com os pais, nos relacionamentos interpessoais, amorosos. Tudo passa pela oratória, porque oratória moderna e assertiva é aquela capacidade que você tem de dar as respostas certas aos contextos variados que você vai ter que enfrentar. Tem gente que não fala, grita. Então aqui já tem um problema de comunicação. Ninguém me ouve, mas também você fala assim. Então esses mecanismos, esses padrões, eles precisam ser reconhecidos e precisam ser superados. Tudo na medida certa. Tudo na medida certa, no tempo certo. Também, né? Porque temos um momento de falar e outro de ouvir. De ouvir. Perfeito? Até porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. A fisiologia já manda isso. Qual é a duração do curso da Intrepidis? Nosso curso é de 24 horas. Ok. E você, qualquer pessoa está apta a se inscrever. Qualquer pessoa está apta a escrever. Inclusive, nós temos, se você é adolescente, kids, e precisa de uma turma específica, nós temos oratória para adolescentes, que é a oratória teen, oratória kids, oratória para terceira idade. Você falou dos adolescentes, que, aliás, são um poço de vergonha lá. Então, eu brinco, nós temos que começar o mais cedo possível. Se nós estamos colocando as pessoas em desafio de comunicação, nós precisamos tratar e cuidar o mais cedo possível dessa situação. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a matéria onde a minha amiga Cirlei está bonita, mais bonita ainda, hein, Cirlei? Obrigada. Que beleza. Então está aqui, ó, a matéria na revista Sucesso da minha amiga Cirlei, falando da importância da oratória e como ela nos traz felicidade desde que nós saibamos nos comunicar. E só para fechar rapidinho, o que traz então felicidade? Felicidade não é um momento, não é uma situação que você vive a todo momento. Mas imagina você na frente do público, desenvolvendo suas ideias, com alegria, prazer, fazendo com que as pessoas ouçam o que você tem para dizer, reconhecendo sua qualidade, sua habilidade, sendo promovido, passando na faculdade, conseguindo apresentar o TCC com desenvoltura. Isso vai te trazer felicidade ou não? Bacana. Cirlei, muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês, espero vocês. Bacana.